Bom dia, pessoal, ou boa tarde, boa noite, dependendo do horário que está assistindo aí, né? Eu sou o professor Samuel e nós estamos aqui nessa saga, nessa playlist, resolvendo a prova de Física da FUVEST 2021. Nós fizemos a prova, a primeira fase, e agora nós estamos na segunda fase, questão 3, tá? Então vamos lá, vamos resolvê-la. Primeiro, pessoal, ela diz o seguinte, ó. Painéis solares fotovoltaicos têm sido cada vez mais usados em instalações elétricas domésticas e industriais. Considere um painel solar conectado a um resistor variável de resistência RV. Então, tá tudo bem. Aí tá tranquilo, né? Ajustando-se o valor de RV, são medidas a corrente e a DDP entre os terminais do resistor e é obtida a curva mostrada na figura 1. Então, observe que aqui nós temos um gráfico da DDP, dado em volts, diferença de potencial ou tensão, 0, 2, 4 e assim por diante. E nós temos aqui no eixo Y, o eixo das ordenadas, o eixo vertical, a corrente elétrica, dada em amperes. Então, nós temos aqui, ó, 9 aproximadamente, aí vai vindo e acaba caindo até chegar no zero, tá? Da corrente. Beleza. Aí, com base nos dados do gráfico, então, com base nos dados do gráfico, ele fala o seguinte, ó. Letra A. Calcule a resistência RV quando a DDP é de 6 volts. Então, vamos resolver aqui já, pessoal. Ó. Letra A, ele fala o seguinte, ó. Qual é a resistência RV quando a diferença de potencial é de 6 volts? E é para fazer com base nos dados do gráfico. Diferença de potencial 6 volts, nós temos aqui, ó, e aí se você olhar, aparentemente é constante nesse ponto aqui, depois começa a cair, mas daqui, ó, quase próximo da onde? De 7 talvez, enfim, de 0 a 7 volts mais ou menos, tá quanto? Tá 9. Então a gente vai usar a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, tá? U igual a R, eu vou colocar RV, que é o que ele fala aqui, ó, resistência variável, vezes I, seria essa corrente elétrica, que também é variável aqui, enfim. A U, no caso, diferença de potencial é 6 volts, 6, igual o RV que nós queremos encontrar, vezes a corrente, que pelo gráfico, dados do gráfico, nós estamos dizendo que vale 9. Então tá aqui, pessoal. O nosso RV é, o 9 está multiplicando, vai passar dividindo, vai ficar 6 nonos. 6 nonos o quê? Ohms. Essa é a resposta do item A. Se você quiser, você pode simplificar, então dividindo por 3 em cima e embaixo, 6 dividido por 3 é 2, e 9 dividido por 3 é 3. Então nós temos 2/3 de ohms, e isso daí é 0, se quiser, né? 0 aproximadamente, 0,66666, então 0,67 ohms. Tanto faz como você vai escrever aí, tá, pessoal? Então é isso aí. Em física é comum a gente deixar a resposta final na sua forma decimal e não em fração, mas não tem problema, se você deixa em fração também estaria certo. Beleza? Então é isso. Acabamos aqui o item A. Vamos já para o item B aqui, tá, pessoal? Vamos fechar aqui e ir lá para o item B. Item B. Em quais dos pontos marcados, 1, 2 ou 3, observe que nós temos aqui o ponto 1, ponto 2 e ponto 3, né? Ele fala, a potência fornecida ao resistor é maior e justifique sua resposta. Então, o item B, pessoal, vou colocar aqui, ó, B, a gente faz o seguinte, existem várias formas para calcular a potência. Uma delas, a potência é a nossa tensão vezes a corrente elétrica. Uma delas. Você pode usar aqui U é R vezes I, então seria R vezes I quadrado, né? Enfim, tem várias formas para calcular essa potência. Uma delas é isso, potência é U vezes I. U é a diferença de potencial que nós temos no gráfico e o I é a corrente elétrica que nós temos aqui. Então, nós vamos utilizar essa, tá? Então, no número 1, vamos colocar aqui, ó. Se a gente olhar para o 1, o que nós temos? Nós temos vamos colocar potência 1 igual U. Nesse caso, o nosso U no 1, pelo círculo, é justamente esse ponto aqui, ó. É quando a nossa tensão é 0. A corrente não, a corrente é 9, mas a tensão é 0. Então é
0 para a diferença de potencial para tensão, vezes o valor 9. Mais 0 vezes 9, isso dá 0. 0 watts, né? 0. Então, nós não temos potência nessa situação. Aí ele fala no 2 aqui. No 2, a nossa potência 2, U vezes I. O 2 é aqui, ó, é esse pontinho aqui, que a gente pode considerar a 16. 16 para a tensão vezes a corrente. A corrente, nós podemos considerar o número 8. Então, nós temos 6 vezes 8 é 48, né? Vai dar 4, 8 sobre 4, 8, 10, 12. Dá 128 watts. E agora, por último, o nosso ponto número 3. A nossa P3 é igual, de novo, o 3 pela bolinha, pelo círculo, é esse ponto aqui. A gente pode considerar 21 ou 22, eu nem sei, que 22 provavelmente não, mas talvez um pouquinho acima do 21. Não importa muito, né? Porque ó, a nossa tensão, nossa diferença de potencial é 21 vezes, só que é justamente o ponto onde não tem corrente elétrica, ó. É 0 para corrente elétrica, então vezes 0. Isso aqui é 0 watts. Então ele pergunta, em quais dos pontos marcados, 1, 2 ou 3, a potência fornecida ao resistor é maior? Poxa, pessoal, uma é 0, outra é 0, outra é 128. Então é essa aqui, ó, você escreve. Então é no ponto número 2. E acabou o item B também. E agora nós vamos resolver o item C. O item C continua um texto, tá? E continua aí falando sobre painel solar agora, né? Porque até agora a gente só usou o gráfico, nem usou. Mas tem um texto, uma continuação, e esse texto é que a gente usa para resolver o item C. Observe que a questão nem está inteira aqui. Eu só coloquei a primeira parte que já se resolve o item A e item B. Então tem muito disso também na FUVEST. Às vezes tem um texto gigante, mas dependendo, você não vai precisar do texto inteiro para resolver todas as questões, ou pelo menos parcial. Geralmente são 3 itens, né, ou 2, e você não vai usar tudo para resolver todos os itens. Às vezes você usa cada pedacinho para resolver cada item. Então depende muito aí. É bom que a gente faça para vocês treinarem também, né? Claro que vocês sempre param e resolvem antes. Então essa é a ideia. Então vamos lá para o final dessa questão. Vamos lá. Um parâmetro importante para o funcionamento de painéis solares é a irradiância da luz solar medida em watt por metro quadrado. Ou seja, potência sobre área, que corresponde ao fluxo de energia por unidade de área perpendicular à direção do fluxo. Ó. Perpendicular, tá, pessoal? Então, a nossa irradiância da luz solar, dada em watt por metro quadrado, a gente vai olhar quando bate, né, de forma perpendicular. Tá. A irradiância depende de vários fatores, tais como as condições atmosféricas e a latitude do local. Em um dado local e horário, a direção da luz solar, linhas vermelhas na figura 2, a figura 2 está aqui, tá? Faz um ângulo de 30 graus com a direção perpendicular ao solo. Então ele fala que em um dado local e horário, a direção da luz solar faz um ângulo de 30 graus com a direção perpendicular ao solo. E tem aqui o nosso desenho, ó, os raios luminosos, a irradiância, né? E aqui tem o ângulo de 30 graus perpendicularmente ao solo. O painel 2 aqui está paralelo ao solo, o solo está aqui, então beleza, 30 graus. Tá. A figura 2 mostra duas situações para um painel solar nesta localidade. Olha que interessante. O painel está inclinado em 30 graus em relação ao solo. E 2, o painel está paralelo ao solo. Beleza. Você tem aqui um painel que está inclinado com um ângulo de 30 graus. E tem o outro que está paralelo ao solo. Letra C. Considerando que a irradiância é a mesma nas duas situações e que na situação 1 a energia por unidade de tempo coletada no painel solar é P1, então a energia é dada por P1, calcule P2, que é a energia por unidade de tempo coletada na situação 2. Então você tem que na situação 1 é P1, ele quer energia na situação 2, que ele chamou de P2, tá? Bom, pessoal, aqui é o seguinte, ó. Nós temos o NOT e a DOT, que são os valores de seno e cosseno, mas em geral, ó, primeiro, a nossa irradiância
é a potência dividido pela área. E também nós temos que a potência é a energia dividido pelo tempo. Se nós multiplicarmos em cruz aqui, nós temos que a energia é a potência vezes o ΔT, tá? Então nós temos essa relação aqui, energia é potência vezes ΔT. O que ele quer? Ele quer justamente essa energia, então ele quer potência vezes ΔT, tá? Se nós olharmos aqui, ó, se a gente considerar aqui como sendo o solo, tá? O solo, você pode até considerar isso aqui como sendo um painel, não importa muito aqui, tá? Ou nem precisa pensar no painel, você pode pensar aqui, ó, uma reta S que é paralela ao solo, tá? Ou você pode pensar que é o painel 2. Vamos pensar inicialmente na situação 1, em que o painel ele está, ó, com um ângulo de 30 graus em relação ao solo. Ele tá, se eu pensasse num painel gigante aqui, ó, esse ângulo aqui é de 30 graus, que ele deu no exercício 30 graus, aqui também seria 30 graus, certo? Agora, se a gente pensar nos raios solares, o que acontece aqui, ó? Aqui nós temos uma normal, né? Nós temos uma perpendicular, tá? Ou seja, aqui é 30, nesse caso esse ângulo aqui é de 60 graus, tá? Só que aí a gente vai desenhar aqui também os raios solares, ó. Um raio solar que incide aqui, e esse ponto de incidência, ele fala que esse ângulo aqui, ó, é de 30 graus. Observe o que, ó, que você poderia fazer aqui também, mas 60 mais 30 é 90. Então, na situação, esse cara aqui que está inclinado é o que ele chamou de situação 1. Na situação 1 não tem muito problema, é 90 graus, é perpendicular, que é o que ele fala, né? Ó, ele mede como potência sobre a área, que é do jeito que está aqui, ó, potência sobre a área, perpendicularmente. Então, na situação 1, não tem o que fazer. Já está perpendicularmente ao painel solar que está com um ângulo de 30 graus. 30 mais 60 é 90, já está incidindo perpendicularmente. Então, a situação 1, pessoal, a gente vai resolver aqui, ó, o nosso item C. Nós queremos a energia, só que energia ele falou que é P1, e nós vamos usar a notação dele. Então, P1, que é a nossa energia, tá? P1 é P, que é potência vezes o tempo. Lembrando que a potência é a potência, né, daqui que a gente vai tirar. Ó. Multiplicando em cruz, eu sei que a potência é a irradiância vezes a área. Então é I, que é a irradiância, vezes a área, vezes o ΔT. ΔT. Esse é o valor do P1. Essa é a energia na situação 1. Tá? Então a gente vai guardar isso aqui. Beleza. Agora nós vamos olhar para a situação 2. A situação 2, ele está paralelo ao solo. O que quer dizer? Quer dizer que você pode pensar que esse S aqui, ó, que inicialmente era a nossa reta de referência, agora você pode pensar que é o painel. Está aqui, ó. Ó que beleza. Está de boa aqui, ó. O que acontece? Ele incide, só que agora a gente esquece a situação 1. Agora a gente está olhando para esse painel aqui, ó, que é o nosso 2. Ele não está incidindo mais perpendicularmente, né? O perpendicularmente seria o quê? Seria esse aqui, ó. Seria essa linha rosa. Então a gente vai olhar sempre para quem? Para o triângulo retângulo e olhar que esse cara que eu vou chamar de IY, tá? Esse IY que é o que eu quero, que é o que incide perpendicularmente no painel 2. Ele é o cateto adjacente olhando para esse triângulo, que é o I está em vermelho aqui, ó. Deixa eu colocar I, esse camarada aí rosa, que é o IY, que é o que eu quero, e eu estou fechando o meu triângulo aqui, ó, para você enxergar o triângulo retângulo. Então, o rosa, olhando para esse ângulo de 30 graus, é o cateto adjacente. O I é a hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa é o meu cosseno. Então, eu sei que, deixa eu colocar até em rosa aqui, ó, o meu IY, tá? Ele é o valor do I vezes o cosseno de 30 graus. E aí o meu P2, pessoal, o meu P2 é justamente a mesma fórmula. I vezes A vezes ΔT, só que esse I é a perpendicular. No caso da P2, esse I é o IY.
Então vai ser I vezes cosseno de 30, ó, eu vou colocar o cosseno de 30 na frente, tá? Cosseno de 30 graus vezes o I vezes o A vezes o ΔT. Percebe? P1 é igual a I, onde I incide perpendicularmente no painel 1, vezes A vezes ΔT. O meu P2 é o meu IY, onde o IY é o I cosseno 30, que está aqui, ó, IY, vezes A vezes ΔT. Beleza, pessoal? Então é isso. Deixa eu apagar esse IY aqui. Então, galera, o que, que acontece? O cosseno de 30 graus, ele tem o mesmo valor que o seno de 60 graus, pois 60 graus e 30 graus dá 90, são ângulos complementares, né? Então, o cosseno de 30 é igual ao seno de 60. E o seno de 60, ele deu pra gente aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Não precisava dar esse valor, tá? A gente pode usar raiz de 3 sobre 2 ou 0,86, tanto faz. Então, nosso P2 ele é igual a raiz de 3 sobre 2 vezes IA ΔT. Só que olha para cima, IA ΔT é P1. Então, é raiz de 3 sobre 2 vezes o valor de P1. E tá aqui, ó, acabou. Ele quer justamente esse P2. E aqui acabou. Acabou o item C. O item C é só isso. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê aquele joinha maroto para nos dar aquela força. E eu vou te pedir encarecidamente, se você conhece pessoas que gostam de física, que gostam de matemática, pede para eles se inscreverem no nosso canal. Porque existem duas formas para a gente crescer no YouTube aqui. Uma é a gente pagar o YouTube, para o YouTube ficar divulgando nossos vídeos, e eu não vou fazer isso. E a segunda seria com que vocês mesmos nos ajudassem indicando para os seus amigos. Porque o YouTube não vai divulgar esses vídeos para ninguém, porque ele nem sabe se o canal é bom, se o canal é ruim, se o canal... Enfim... Aí, à medida que você tem 10, 12, 15 mil inscritos, aí ele fala, opa, tem gente gostando, então eu vou começar a indicar para as pesquisas de física, alguém pesquisa física, vou indicar esse canal porque parece que vai ser útil. Mas agora ele não sabe nem o que é útil, né? Se vai ser útil ou não. Então, principalmente agora, eu peço, por favor, se você gostou, claro, e você acha que vai ajudar as pessoas, vai ajudar alguém que gosta de física, que está interessado em física, que vai fazer o vestibular da FUVEST ou da Unicamp ou do Enem, que você peça, que você indique. E fala assim, ó, se inscreva lá no canal, você vai gostar. Nós vamos colocar vídeos aqui todos os sábados e domingos às 15 horas. Beleza? Eventualmente algum vídeo de quarta ou de quinta-feira pode ser que eu coloque também. Mas de sábados e domingos nós estaremos colocando aí. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Um grande abraço, valeu, tchau!